So guys, estamos de volta, aula 22, e iremos estudar as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, ou seja, aquelas que envolvem a derivada de segunda ordem. Pois bem, como eu já disse pelo Telegram, esse conteúdo é bem mais fluido, bem simples. A gente vai ver vários resultados que, por serem teóricos, de início você pode imaginar que vai bugar, mas é um aqui, um ali, um ali. Mas é muito legal a maneira com que eles se conectam. Você tem um resultado aqui, um aqui, você liga muito facilmente para obter outro, que liga com outro para obter outro. E através desses resultados, nós iremos obter um método de solução para a resolução de equações diferenciais. Se eu não me engano, não precisa dos conteúdos anteriores, pelo menos não precisa de equações exatas para saber resolver equações de segunda ordem, separáveis talvez, que é o mais simples. E vamos ver a construção teórica, como se comportam. Esse conteúdo ele é bem legal, ele é bem mais pé no chão. Mas ok, o que são? Então eu preparei aqui alguns tópicos do que a gente precisa abordar. Sugiro vocês anotarem os tópicos e escreverem exatamente. Primeiro, o que são as equações de segunda ordem? Com as equações de segunda ordem, a gente já sabe que são as equações diferenciais ordinárias que envolvem até a derivada de ordem 2, não envolve mais do que isso. A gente tem um formato, assim como a gente tem uma forma de trabalhar com as equações de primeira ordem, a gente também tem formas para trabalhar de segunda ordem. De modo geral, uma equação de segunda ordem tem a seguinte forma: você isola a derivada de segunda ordem e ela vai ser igual a alguma coisa do outro lado. Essa outra coisa será uma expressão que irá depender de quem? Da nossa variável x, da própria função y, e claro, se envolve a derivada de segunda, pode também envolver a derivada de primeira ordem. Então, a expressão aqui desse lado, ela pode acabar dependendo desses três elementos. Mas tem uma ressalva aqui. As equações de ordem 2, guys, salvo engano, iremos trabalhar apenas com as lineares. As não lineares já envolve algo mais complexo que está fora da nossa ementa, salvo engano. Então a gente tem um outro formato para as equações lineares que nós trabalhamos, e eu vou mencionar depois, que ainda estou nessa parte aqui. Próximo tópico é por que estudamos as equações de segunda ordem. Assim como as equações de primeira ordem, as de segunda ordem também aparecem na natureza de modo natural. E as equações de segunda ordem, elas aparecem em diversos tópicos de física, envolvendo ondas, envolvendo movimentos de mola, de modo geral, movimentos que envolvem vibração e diversas outras áreas da física. E de outras áreas também, da meteorologia, por exemplo, e demais. Então, eu não sei se a gente vai ver algum modelo, eu acho que não, mas só para vocês terem uma ideia, se a gente tiver um teto fixo e prender uma mola aqui, e nessa mola prender uma massa, aí essa massa, você pode segurar ela, puxar um pouquinho, aqui puxa e solta. Quando você soltar, a mola vai começar a vibrar. Ela desce, aí ela sobe. Quando ela vai descer novamente, ela não vai até o ponto mais embaixo, ela vai um pouquinho mais acima. Quando ela vai subir, ela não vai mais até o ponto mais alto que ela foi antes, porque ela vai perdendo energia, ela vai diminuindo até estabilizar. Mas existe... Tem toda uma série de fatores para acontecer, a resistência do ar, por exemplo. Mas você pode inserir essa mola também em um meio onde não tem resistência do ar, em um meio vácuo, onde você pode supor que ela sempre irá vibrar. Independentemente do caso, você pode usar a lei de Hooke,
que é uma lei que rege movimentos de massa-mola, sistema massa-mola, e com essa lei você consegue estabelecer uma equação diferencial que determina o movimento da mola. E essa equação diferencial é justamente uma equação de ordem 2. Ou seja, aqui é um dos diversos exemplos que envolvem equações diferenciais de ordem 2. E na natureza está cheio. Vocês podem dar uma pesquisada e ver o quanto é importante essas equações. Por isso nós iremos estudar elas, mas nós não iremos estudar as aplicações físicas e sim as propriedades matemáticas dessas equações em disciplinas de física. Provavelmente vocês irão se deparar com elas. E finalmente o PVI. Como é o PVI de uma equação de ordem 2? PVI na ordem 1 era a equação e um dado inicial. O PVI da ordem 2 será a equação e dois dados, duas condições iniciais. De modo geral, você vai ter a equação aqui que é d2y dx2 igual a expressão que depende de x, a derivada de ordem 0, que é a função, a derivada de ordem 1, vou colocar a linha por simplificação, e nós temos duas condições iniciais em um PVI de ordem 2. Quais são as condições? Na derivada de ordem 1, a gente tinha apenas uma condição que era a respeito da derivada de ordem 0, ou seja, a função em um ponto x0, que a gente chamava de y0. Na derivada de ordem 2, a gente vai ter condição sobre a derivada de ordem 0 e a derivada de ordem 1. De modo geral, se nós fôssemos estudar equações de ordem n, as condições iniciais seriam até a ordem n-1. Ou seja, PVI a gente trabalha com condições iniciais até uma ordem a menos. Então, vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar uma condição sobre a derivada de ordem 1. Normalmente a gente chama de y1, aqui y0 e aqui y1. Ok? Então, guys, esse aqui é um PVI de ordem 2, a derivada e as duas condições iniciais. E aí, essa é a parte introdutória, apenas alguns elementos a serem disponibilizados.